Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 5/1, trazendo todas as notícias e informações do Flamengo. Pessoal, o mercado da bola tá fervendo. Por mais que o Flamengo não contratou ninguém, mas são cada nomes, hein, pessoal? Os nomes que o Flamengo está buscando no mercado. Se concretizar, o Malvadão vai montar mais uma seleção aí só com os contratados. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte na primeira segunda-feira do ano. Clubes voltando a trabalhar, mercado da bola aquecido. Brasileiros também em ação nos campeonatos europeus. Galera de olho na Copa do Mundo. Tudo isso é para daqui a pouco. Eu vou começar com a central do mercado. Emanuel Araújo. Flamengo quer um atacante. Não desistiu do Caio Jorge, mas sabemos que agora tem um plano B. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Olha só, enquanto rola essa novela Caio Jorge, já tem esse plano B, um novo ator nessa história. Marcos Leonardo, que você está acompanhando o gol dele ontem pelo Sauditão, vive boa fase no Al Hilal, mas interessa ao Flamengo. O fato é, o Flamengo ainda não apresentou uma proposta por ele, então a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Quem não precisa aguardar mais na Gávea é o Matias Vinha. Esse já está em Buenos Aires. Flamengo e River Plate entraram num acordo, ele vai por empréstimo com uma opção de compra. Ou seja, se o Matias Vinha jogar nessa temporada metade dos jogos do River Plate, ele vai ser vendido por cerca de 27 milhões de reais. Bom, agora vamos sair do Rio e vamos para Belo Horizonte, porque a coisa por lá tá quente. Na cidade do Galo, ontem teve reunião entre Hulk e a diretoria do Atlético para saber se ele permanece ou aceita uma proposta do Fluminense. A resposta deve ser dada até o final de hoje e tá todo mundo lá aguardando. Do outro lado de Minas, o lado celeste, muita gente com expectativas sobre a chegada de Gerson, já que no sábado o empresário do Gerson e a diretoria do Cruzeiro se reuniram. Assim, entre as partes está tudo acertado. Agora só falta combinar com os russos do Zenit. O Zenit pede uma multa rescisória de 40 milhões de euros, ou seja, 260 milhões de reais. E aí, você tem esse dinheiro, esse troquinho aí, Escobar? Rapaz, volto com você. Me pegou desprevenido. Não vai dar para ajudar. Oh, que pena. Um abraço, Emanuel. Tudo de bom, meu irmão. Valeu. Olha só, Davi Belfort. Pelo sobrenome já dá para adivinhar. Amanda acompanhando o dia do Verdão. Chegou a hora do Central do Mercado. Vou me conectar aqui com o Emanuel Araújo para trazer as novidades mais quentes. Meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Vamos começar com o que está pegando fogo, que é o Caio Jorge, que o Flamengo ainda não desistiu. Exatamente, nessa novela... Bom, primeiro, boa tarde, Johnny, para quem está acompanhando, mas nessa novela Caio Jorge já tem um novo elemento, né? Tem um novo protagonista, podemos dizer assim, um novo ator dessa história. Marcos Leonardo, jogador que está no Al Hilal, quase veio para o São Paulo no ano passado, mas depois dessa quase vinda, quando ele não estava inscrito no Campeonato Saudita nem na Champions, o Mitrovic saiu do time do Al Hilal e desde então são 9 jogos e 7 gols. Dificilmente o Al Hilal vai querer abrir mão de alguém tão produtivo, mas o Flamengo ainda não fez oferta, mas já circula por aí que ele é o plano B do Flamengo caso o Caio Jorge não aceite uma terceira proposta, né? A gente está indo para a terceira proposta, uma quarta, uma quinta, seja qual for a proposta. Marcos Leonardo é o plano B. Bom, a gente está falando de quem pode chegar ao Flamengo, mas agora a gente vai falar de quem já foi embora do Flamengo, porque nesse final de semana foi concretizada a venda do Matias Vinha, lateral uruguaio que estava no Flamengo, foi comprado junto à Roma por 8 milhões de euros e agora está indo para Buenos Aires para jogar no River Plate num contrato de empréstimo no seguinte modelo. Se o Matias Vinha, por conta das lesões que ele teve, que o tiraram do meio da temporada passada e do início da temporada de 2025, se o Matias Vinha bater 50% de partidas oficiais, aí ele bate a meta para ser vendido ao River Plate, cerca de 27 milhões de reais ou 5 milhões de euros. O Flamengo tentando reaver esse dinheiro. Bom, vamos falar agora do time sensação de 2025 que o Mirassol está contratando, está anunciando. Hoje deve anunciar o Lucas Mugni e também está conversando, quase fechado, com Eduardo. Eduardo, que é morador de Ribeirão Preto, vem 2 horas de viagem de carro até
Rio Preto, então, Eduardo deve assinar o contrato de uma temporada, uma política implantada pelo Mirassol, que é: a gente sabe o que a gente vai disputar esse ano, 2027 a gente não sabe. Então, a maioria dos jogadores está vindo com um contrato de 1 ano para o Mirassol, viu, Joana? Essas foram as informações da Central do Mercado dessa segunda-feira, mas tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aqui, viu? Eu comecei falando terça-feira. Isso, meu amigo. Eu comecei falando do Caio Jorge, porque a gente estava falando de manhã da tentativa, né, de uma possível tentativa, provável tentativa de Flamengo de fazer mais uma investida no Caio Jorge. Então, as nossas apurações apontam para isso, que o Cruzeiro deve receber mais uma oferta. Se vai chegar no que o Cruzeiro quer, não sabemos. Em relação ao Marcos Leonardo, existe um interesse, mas não virou em nenhum momento realmente uma proposta até o momento. Assim como o Flamengo está monitorando outros atacantes. Mas, por enquanto, o plano A do Flamengo é o Caio Jorge. E agora a gente vai mudar de assunto, porque acabou a semana 18, que é aquela semana da NFL que decide... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações do Flamengo, que está muito ativo no mercado da bola. O Flamengo que está com dinheiro em caixa e quando trazer, vai trazer um cara super estrelado. Pessoal, Caio Jorge tá difícil, então o Mengão tá em busca aí de mais um atacante no mercado, tá no mercado inglês. Então pessoal, acompanhe este vídeo até o final para não perder as informações. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Malvadão. Vocês sabem que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já foi considerada por muitos a principal competição envolvendo categoria de base dos clubes, até porque ao momento é a copinha, digamos que é o campeonato mais democrático, né? Porque tem muito clube participando. O Flamengo não está participando, foi uma opção do Flamengo, porque vai dar prioridade ao início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional, e o Sub-17 vai estar disputando uma outra competição. Enfim, o Flamengo optou por não participar. E hoje eu vi uma notícia nas redes sociais dizendo que o Real Madrid, clube, maior clube do mundo, enviou olheiros, scouts, enfim, para poder analisar jovens promessas aqui do futebol brasileiro. E me deu esse estalo: Flamengo não está participando, será que o Flamengo também não vai mandar ninguém? E aí fui questionar lá no Flamengo para ver se eles não vão fazer esse trabalho de monitoramento de possíveis jovens promessas que estejam se destacando aí em alguns clubes pelo Brasil nessa copinha. E sim, eles vão mandar, né, porque o Flamengo não está participando da competição, porque eles não estão de olho em possíveis jogadores que possam entrar na mira do Flamengo e eles poderem fazer esse trabalho de mapeamento e, quem sabe, contratação, pensando em um futuro próximo, pensando a longo prazo, um jogador que chegue para a categoria de base e depois possa performar no elenco principal. Então, eu fiquei com essa dúvida, eu tenho certeza que vocês aí, alguns de vocês também ficaram com essa dúvida. Então, se é uma dúvida minha, pode ser de alguém, querendo ou não, a gente vai tirando essas dúvidas aí. Vamos falar agora de Matias Vinha. O jogador viaja já amanhã, segunda-feira, para poder se apresentar ao River Plate. E a gente vai trazer as informações envolvendo essa operação, Flamengo e River Plate, que inicialmente seria por 50% dos direitos econômicos do atleta. Antes de mais nada, é um empréstimo de 12 meses, isso não mudou. Ele vai ter uma obrigação de compra se ele bater uma meta, caso ele jogue 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate. O River Plate vai assumir o salário de maneira integral do atleta. O Flamengo vai receber uma quantia de $500 mil, que dá quase 3 milhões de reais, por esse empréstimo, mas se ele bater a meta de 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo 100% dos direitos por $5 milhões, dá cerca de 27 milhões de reais. Gente, de fato, eu tenho certeza que você aí do outro lado está falando assim, não é possível, o valor é muito baixo. Eu tive essa reação, tá? O valor é muito baixo. Sendo que o Flamengo recebe os $500 mil, mas se o River Plate bater a meta, esse valor é batido. Então, teoricamente,
O Flamengo só ganha esses 500 mil dólares se a meta não for batida e ele for devolvido ao Flamengo. Mas se isso acontecer, é porque o Vinha realmente, assim, não performa mais, né? Se machuca muito. E aí eu fui entender no Flamengo, o questionamento que você está tentando me fazer, eu fiz no Flamengo, eu tenho certeza. Por que essa negociação, tendo em vista que o Flamengo comprou o jogador na ocasião junto à Roma por 8,1 milhões de euros, que dá, enfim, 43 milhões de reais. Então, é praticamente, vamos botar aí, 50% do valor que o Flamengo está aceitando vender o Matias Vinha ao River Plate, caso ele bata a meta. E por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Eu vou resumir para vocês. Primeiro, Felipe Luiz não iria usar o jogador. O jogador ia ficar nas mesmas condições que ele teve em 2025, como aconteceu em 2025. Com o passar do tempo, ele só ia se desvalorizar mais. Vinha sabia disso, ele sabia disso e também tinha a intenção de se transferir. Então, se o Flamengo ficasse com ele, teoricamente teria um jogador insatisfeito no elenco, o que não é bom para ninguém, não é bom para nenhum ambiente. E o Felipe Luiz, que já foi jogador, sabe muito bem como é que funciona. E terceiro, a parte física do uruguaio, que voltou de uma grave lesão no joelho, também pesou na decisão. O Flamengo entende que, fisicamente falando, ele está abaixo dos demais da posição e teria um longo período para ele tentar ficar nas mesmas condições que os demais. Então, foi por conta disso que o Flamengo aceitou o negócio, porque foi uma exigência também do River Plate em colocar essas cláusulas, porque a ideia do Flamengo inicialmente era emprestar sem uma opção, sem uma obrigação de compra, mas não tem jeito. Foi uma exigência do River Plate e o Flamengo acabou aceitando no fim das contas. Óbvio que eles não vão verbalizar isso, mas pelo que eu estou entendendo de bastidores, eles têm a informação, ou eles acham, ou eles estão crendo que o Vinha não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Lembrando, isso é uma opinião minha, não é informação. Eu acredito que eles nunca vão fazer isso, de verbalizar isso, dizer isso, até porque eles estariam desvalorizando um ativo do clube. Inclusive, recentemente, um outro uruguaio, o De La Cruz, teve uma polêmica envolvida com isso, porque o médico do clube, então o médico do clube, o Runco, acabou em uma conversa privada, tendo o áudio dele vazado, ele falando sobre De La Cruz, isso gerou um mal-estar absurdo, e é óbvio que ninguém oficialmente vai falar o mesmo do Matias Vinha. Mas o meu entendimento, o meu achismo, é que eles estão crendo que o Matias Vinha, fisicamente falando, não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Porém, tem um outro ponto. Como é que ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia também? Um jogador que tem tudo para disputar a próxima Copa do Mundo no meio dessa temporada. Então, enfim, ninguém me falou isso é apenas um achismo da minha parte. No Flamengo só me relataram isso. Por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Felipe Luiz não iria usar o jogador, Vinha sabia disso e ele tinha o desejo de deixar o Flamengo, e a parte física do Uruguai também pesou na decisão, porque ele exigiria um longo período para ele tentar ficar no mesmo nível fisicamente que os demais atletas. Então, estou trazendo as informações, a minha opinião, e agora eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, forte abraço, fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para as últimas notícias e informações. Pessoal, Marcos Leonardo no Flamengo, ainda de olho em Caio Jorge, clube amplia a busca por atacante do Al Hilal. Interessa ao clube carioca, que não formalizou proposta e continua sonhando com o artilheiro do Cruzeiro. Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro por Caio Jorge, o Flamengo ampliou as buscas pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é o Marcos Leonardo, do Al Hilal, o que indica uma mudança no perfil procurado pela diretoria. Ainda não há proposta formalizada ao jogador e ao clube saudita, apenas um interesse. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo tem 22 anos e passou também pelo Benfica antes de se transferir para o Al Hilal em 2024. O Flamengo estuda as possibilidades de negócio e entende que os valores estariam na mesma faixa do valor oferecido ao Cruzeiro pelo artilheiro do Brasileirão de 2025. Nos últimos dias, o clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo por Caio Jorge no valor de 24 milhões de euros.
mas o atacante Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, cerca de 52 milhões. O Flamengo também ofereceu 10% do valor de uma futura venda. O Cruzeiro não quer ceder o jogador por um valor total menor do que 50 milhões de euros, 324 milhões, quantia que o Flamengo não vai oferecer. Diante da dificuldade do negócio, a diretoria rubro-negra começou a se movimentar para outras opções. Isso não quer dizer que o clube desistiu de Caio Jorge, que segue sendo o plano A. Caio Jorge se tornou a prioridade do Flamengo porque reúne características pedidas pelo técnico Felipe Luiz. Ele joga de forma diferente de Pedro, com mais mobilidade, voltando para buscar a bola e dando profundidade ao ataque. Além disso, o Fla busca um jogador pronto. Só que assim, né, cara, o Marcos Leonardo não é a metade do jogador que o Pedro é. O Pedro, se não fosse lesões, né, ele poderia manter uma regularidade de temporada em temporada. Já o Marcos Leonardo, primeira temporada que ele joga muito aqui com o Cruzeiro. Então, assim, o Flamengo, o Cruzeiro, na verdade, ele está perdendo uma grande oportunidade de se livrar de um jogador de temporada. Aquele jogador que só brilha uma temporada. E o Flamengo entrando numa roubada, querendo pagar aí um valor tão grande a um jogador que só brilha por uma temporada, cara. Não vale a pena. Então, assim, o Flamengo tinha que buscar outro lugar, outro jogador, buscar outro atacante, não ficar muito em cima, porque o Cruzeiro sente-se no poder, né, por o Flamengo estar insistindo tanto pelo jogador. Mas é isso aí, torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!